Agora chegou o grande debate aqui no Expresso CNN para você. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para que você construa então a sua opinião com a gente. Vamos lá, o ministro do Supremo, Celso de Mello, determinou que o presidente Jair Bolsonaro tem que prestar depoimento oral, presencial ou por videoconferência no inquérito que apura a acusação de tentativa de interferência na Polícia Federal. A investigação foi aberta depois que o ex-ministro Sérgio Moro, deixou ali a pasta da Justiça, afirmando que o presidente tentou interferir no comando da PF. O tema de hoje é correta a decisão de obrigar o depoimento presencial do presidente Bolsonaro? Isso é uma vergonha. Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Boa noite. Começamos... desculpa, atropelei sem querer no boa noite. Vamos lá, começamos com você, Bruno, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Boa noite. No debate de hoje, eu tenho grande prazer e felicidade de analisar, debater, discutir tecnicamente a decisão de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal que mais engrandecem a República. O ministro Celso de Mello foi promotor de justiça, foi indicado e tomou posse ao Supremo Tribunal Federal em 1989. Caracas. Na gestão do então presidente José Sarney. No livro Os 11, uma das obras mais completas sobre a história recente da nossa Suprema Corte, o jornalista Felipe Recondo conta que, na época da sua nomeação, só uma breve notinha foi publicada no jornal sem maiores alardes sobre esse fato, que hoje em dia tem uma importância tão sensível, talvez, quanto a eleição de um presidente da República. Basta lembrar que a vaga que ele vai deixar aberta com a sua aposentadoria em novembro, ela vem sendo discutida, pensada, oferecida, negociada desde antes das eleições do presidente Jair Bolsonaro. Na obra de Felipe Recondo, uma investigação jornalística histórica, de fôlego, de relevo, transparece o respeito absoluto que os demais ministros têm pelo decano Celso de Mello. Em uma corte em que certos ministros se recusam a cumprimentar ou a dividir elevador com outros, Celso de Mello é visto como uma autoridade pacificadora. Não pela existência de uma hierarquia, não apenas pela sua antiguidade, mas pela sua sabedoria, pela sua sagacidade e a capacidade de encontrar soluções simples para problemas complexos. O discreto. É raríssimo que se ouçam opiniões do decano fora dos autos. Quando recentemente uma conversa do ministro em um grupo privado de colegas vazou para a imprensa, na qual ele fazia uma comparação histórica entre a República de Weimar e a atual situação brasileira, Celso de Mello se apressou em informar que aquelas eram suas reflexões e que ele não falava pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Celso de Mello costuma falar muito, sim, mas apenas quando ele fala nos autos dos processos que julga. Quem acompanha os julgamentos do Supremo Tribunal Federal com frequência, como é o meu caso, felizmente, está acostumado a ter nos votos do decano, cheio de sublinhados, grifos, destaques, logicamente encadeados. Está acostumado a ter verdadeiras aulas de direito, de história, de política. Mas, sobretudo, está acostumado a ver lições de civilidade, de equidade e de justiça. A decisão proferida hoje é um exemplo da profundidade, erudição e coerência desse respeitadíssimo magistrado. Nas 60 e pouco páginas, o ministro explica as razões pelas quais, mesmo de licença médica, ele profere uma decisão em um inquérito de tamanha magnitude. Ele elenca uma série de precedentes que mostram a possibilidade de proferimento de decisão, já que ele tinha os autos conclusos com ele para sua apreciação antes de entrar em licença médica. Que ele frisou ser apenas a 4ª licença médica que ele exerce nos seus mais de 50 anos de carreira pública. Após essas considerações iniciais, o que a gente tem é uma aula de direito constitucional e de processo penal. O que, para os amantes das ciências jurídicas, como é o meu caso, felizmente, é uma decisão para ser saboreada, apreciada, compreendida, aprendida. Citando diversos precedentes, o ministro remarca que a prerrogativa de apresentar depoimento por escrito concedida aos chefes dos 3 poderes da República só se aplica nos casos em que eles serão ouvidos como testemunhas, mas não como investigados.
nos faz lembrar que essa disposição do artigo 221, parágrafo 1º, está inserida no capítulo 4º do Código de Processo Penal, que trata justamente das testemunhas. Nos faz lembrar que a primeira vez que ele teve esse entendimento foi há quase 20 anos atrás. E que tem um entendimento do saudoso ministro Theory, quando o presidente do Senado, Renan Calheiros, requereu a aplicação do mencionado benefício, que foi negado, com o mesmíssimo entendimento que ele imprimiu hoje na decisão proferida. Nos faz lembrar que ninguém, que nem os chefes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, estão em posição hierárquica acima de qualquer outro cidadão. E que, como qualquer outro cidadão, na forma do princípio republicano, eles devem respeito à lei e à Constituição. A decisão do ministro Celso de Mello é mais um presente que ele vai deixar para a República, dentre a enorme herança jurídica que ele já legou à nossa nação. Porque é uma decisão fundada no império das leis, na defesa da sociedade, mas, acima de tudo, no pilar que alicerça o processo penal, que são as garantias dos indivíduos, as famosas garantias individuais. Dos indivíduos, dos dois indivíduos que são investigados nesse inquérito, o excelentíssimo presidente da República e o cidadão, senhor Sérgio Moro. A decisão do ministro é uma aula sobre tudo aquilo que Bolsonaro e Moro jamais conseguiram compreender, mas que, felizmente, por a gente viver num Estado democrático de direito, eles poderão usufruir. Que é a importância da garantia dos princípios e dos direitos fundamentais dos cidadãos. Caio, suas primeiras considerações, por favor. Claro. Bom, apenas uma breve correção técnica, né? Ao contrário do que foi dito um pouco mais cedo, acho que inclusive no enunciado, o presidente Bolsonaro ele não é acusado de interferir na Polícia Federal. Ele é apenas investigado com base nessa suposição. Nesse caso específico, para haver uma acusação, é preciso que haja uma denúncia. E ela não existe, pelo menos não na fase atual da apuração. Muitas vezes as pessoas confundem, né, os conceitos de suspeita e de acusação, mas quando o conflito ele adentra a esfera do direito penal, é muito importante a gente buscar aí um maior rigor terminológico, até como um desdobramento natural da garantia constitucional da presunção de inocência. Então, da mesma forma que é indevido tratar um acusado como condenado, é impróprio tratar um suspeito como acusado. Outro fato aí digno de nota, o inquérito, né, que enseja a discussão de hoje, ele foi instaurado a pedido da própria Procuradoria-Geral da República. Isso no espírito de apurar as declarações do ex-ministro da Justiça, o Dr. Sérgio Moro, que mais tarde afirmou categoricamente, em depoimento oficial à Polícia Federal, que não imputou qualquer crime ao presidente, ou seja, não o acusou de absolutamente nada. Também é imprescindível, para adequada compreensão aí do caso, retomar um pouco a cronologia da atuação repreensível, controversa e juridicamente incoerente do Supremo Tribunal Federal. Em 24 de abril, o anúncio midiático e espetaculoso da demissão do Sérgio Moro provocou 3 grandes consequências aí de natureza judicial. Sobre a primeira, eu já fiz alguma referência, né? No mesmo dia da coletiva, o PGR listou todos os possíveis ilícitos supostamente praticados pelo presidente da República e oficiou o STF para instauração de inquérito de forma, diga-se de passagem, muito célere e muito transparente. Mas, por outro lado, nesse mesmo pedido, o procurador aventou explicitamente a hipótese de denunciação caluniosa, isso por parte do ex-ministro da Justiça. Ou seja, é uma investigação, né, pertinente, necessária, mas que atinge ambos os envolvidos. E outro detalhe, quando prestou seu depoimento, isso foi em 2 de maio, além de evitar qualquer acusação direta ao presidente, o Dr. Moro afirmou que Bolsonaro nunca pediu que ele ou qualquer dos seus indicados na Polícia Federal interviesse a seu favor em qualquer investigação. Então, vocês percebem como a realidade vai se mostrando incompatível com as suspeitas mais graves? O suposto acusador nos assegura que não houve crime. E se de lá para cá, né, nesses últimos meses, sob a nova gestão do Ministério da Justiça, houve qualquer ingerência política indevida nas investigações, então nenhuma prova nos foi apresentada. A substituição regular de diretor, de superintendente da Polícia Federal, por si só, não demonstra nada. O presidente da República pode sim destituir, ele pode constituir novos quadros, né, dentro da estrutura federal quantas vezes ele desejar.
Mas vamos avançar para a segunda consequência judicial, que se deu em 29 de abril por uma decisão monocrática absurda do ministro Alexandre de Moraes. A suspensão da nomeação de um novo diretor-geral para a Polícia Federal. E por que absurdo? Porque a livre indicação para esse cargo é prerrogativa do presidente. E o nome escolhido atendia a todas as qualificações legais exigidas, além de ter excelente currículo e excelente reputação entre os seus pares. O ministro justificou a sua decisão esdrúxula, atribuindo um falso valor de prova às falas de Sérgio Moro e criticando a proximidade entre o presidente e o seu indicado. Como se houvesse restrição legal à afinidade pessoal e como se nenhum ministro do STF desfrutasse da amizade dos presidentes que os indicaram, incluindo o próprio doutor Alexandre de Moraes, muito bem relacionado com o senhor Michel Temer. Essa arbitrariedade foi tão flagrante, mas tão flagrante, que as nomeações subsequentes da Polícia Federal ocorreram normalmente. E o delegado, que havia sido impedido de assumir o posto, ele voltou a ocupar uma posição igualmente prestigiosa, igualmente estratégica, de diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Para vocês terem uma ideia de como pegou mal para a STF patrocinar essa interferência inconstitucional do Judiciário no Executivo, o ministro Decano, tão elogiado aqui, enviou ofício à presidência do STF para que decisões que resvalassem em outros poderes fossem tomadas pelo plenário do Supremo e não de forma individual. Finalmente, a terceira consequência judicial relevante, né? Em 22 de maio, o relator do inquérito, já citado, o ministro Celso de Mello, num ato que muitos interpretaram como abuso de autoridade, com base no artigo 28 da nova lei, liberou a divulgação do conteúdo quase integral da famigerada reunião ministerial de 22 de abril, né, apontada por Sérgio Moro e pela sua defesa como evidência maior de que seu relato sobre os acontecimentos era fidedigno. O vídeo escancara o desagrado do presidente com o serviço de informação, o receio de perseguição a ele e às pessoas próximas e a disposição de substituir autoridades que estivessem desalinhadas com o governo em cargos de confiança. Embora o presidente fale num linguajar muito vulgar, ele não vocaliza qualquer intenção de interferir em investigações policiais em curso ou de praticar qualquer outra ilegalidade. Essas três situações, retomando, o depoimento do ex-ministro exonerando o presidente de acusações, a nomeação regular de novos quadros para a Polícia Federal e a ausência de prova de crime na fala da reunião ministerial, sinalizam o provável desfecho desse inquérito, o arquivamento por ausência de materialidade, ou seja, ao que tudo indica, pelas provas até agora apresentadas à sociedade, não houve crime. É verdade. E nesse contexto, né, que a gente extrai uma análise mais precisa dessa última decisão judicial de exigir depoimento presencial do presidente da República, caso ele deseje exercer o seu direito de defesa no referido inquérito. E, quer saber, juridicamente, a decisão é procedente. Mas aqui cabe destacar três fatores excepcionais que poderiam ser levados em conta antes de forçar um presidente da República, com todas as suas atribuições, todas as atribuições do cargo, a despender tanto tempo e tanta energia numa oitiva. Primeiro, o inquérito aparentemente carece de evidências contundentes. A prova mais relevante é o vídeo da reunião ministerial, que fala por si só. E qualquer esclarecimento sobre o sentido das falas do presidente pode ser arguído por escrito. Segundo, como bem colocou o doutor, a legislação de processo penal já prevê que autoridades da República podem se manifestar por escrito na qualidade de testemunhas, não vítimas. Para os parâmetros criativos, tão criativos desse STF na interpretação das leis, aplicar a mesma regra no caso de autoridades investigadas não seria nada demais. E terceiro, aqui, fator mais importante, nós estamos no meio de uma pandemia que foi usada até como justificativa para desencarcerar milhares de criminosos condenados. Então, considerando esse espírito tão solidário, né, do nosso sistema judicial, será que não faz sentido poupar as autoridades da República, e não só elas, também seus assessores diretos, de compromissos presenciais que não sejam da sua livre escolha? Portanto, enfrentando aqui o questionamento, né, que seja o nosso debate hoje, ainda que se considere que a decisão de obrigar o presidente a depoimento presencial seja tecnicamente correta, ela é, acima de tudo, desnecessária. Vamos ao debate, então, Bruno e Caio, por favor. Caio, eu vou discordar de você, da sua fala inicial, por um ponto fundamental
sobre o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele não fala para uma pessoa. O Supremo Tribunal Federal, ele não fala para um caso concreto. Ele fala para uma pacificação de determinada matéria, para dar uma interpretação sobre leis e principalmente sobre a Constituição para todos os casos. A questão de autoridades com prerrogativa, algumas autoridades selecionadas, nem todas, poderem designar, combinar qual é o horário, qual é o dia que eles vão prestar esse depoimento e os chefes dos poderes poderem fazer isso por escrito, é uma regra já bastante antiga e que vem há bastante tempo sendo interpretada. Já havia uma consolidação por essa regra de que ela não se aplicaria a investigados. E aqui, Caio, com a devida vênia, usando uma palavra do Supremo Tribunal Federal, eu preciso fazer uma correção. E existem sim investigados na fase pré-processual. Existem sim investigados no inquérito policial. Foi o que eu falei, esse investigado, ele pode ser investigado formalmente ou ele pode ser investigado ainda de uma maneira informalmente. E nessas duas hipóteses, ele é tratado como um acusado. Ele é tratado sim como acusado. É diferente depois do recebimento da denúncia, quando ele também é acusado, mas ele se torna réu. Ele se torna uma pessoa que responde uma ação penal. Mas dentro do grande conjunto da persecução penal, que vai englobar tanto o inquérito quanto a ação penal, uma pessoa pode ser acusada sim. E uma pessoa estar na posição de acusada não é algo para fazer dela uma pessoa só perseguida. Pelo contrário, quando você está na posição de acusado, de investigado, você tem muito mais garantias dentro de um inquérito policial e dentro de uma investigação e dentro de uma ação penal. Tem a garantia, por exemplo, que você mesmo trouxe de permanecer em silêncio, de não prestar depoimento, de não querer falar nada sobre isso. Então, sim, o presidente da República, ele figura como acusado nessa investigação, sim. Se ela é procedente ou não, é outra coisa. A gente pode falar das provas, como você muito bem adentrou aí na sua fala inicial, que eu também discordo. Mas que ele figura como um acusado e que por isso tem os direitos, deve exercer os direitos de acusado, isso é algo inconteste e a decisão do decano é completamente clarividente e cristalina nesse ponto. Bom, vamos lá, doutor. Eu acho que você não prestou atenção na minha argumentação. Cala essa boca! Eu fiz uma contraposição entre investigado e acusado nesse caso específico, no caso específico em tela. Ele seria acusado por quem? Claro, a imprensa ela sempre se precipita em relação à justiça. Então ela já deu um teor acusatório para as falas do ministro Moro. E ok, mas a partir do momento que ele próprio reconhece em depoimento oficial que não fez qualquer acusação, quem está acusando? Se não é o ministro Moro e se não é a Procuradoria-Geral da República, quem acusa o presidente? Ninguém, ele é só investigado. Tanto que a palavra acusado ou acusação não consta da decisão do ministro, não consta do pedido de abertura de inquérito do senhor Augusto Aras. E, de novo, agora refutando o seu argumento em relação à jurisprudência consolidada. A pandemia, como uma situação excepcional, ela está gerando uma série de novos processos decisórios aí, né? Então, da mesma forma que é assustador a gente ver só no mês de abril mais de 30 mil criminosos condenados sendo desencarcerados em razão da pandemia do novo coronavírus, a gente também pode assumir que é razoável minimizar riscos, né, impondo a autoridades e a sua assessoria, né, traslados que não sejam da sua livre escolha. Isso também, enfim, isso não é tão relevante. E eu concordo contigo, o Supremo Tribunal Federal, ele não fala para uma pessoa, ou melhor, não deveria falar para uma pessoa, porque o casuísmo nessa composição do STF é público e notório, né? Agora, não se trata de casuísmo nesse caso por ser o presidente Bolsonaro, mas sim por ser o cargo da presidência da República. Se esse fosse exatamente o caso com o senhor Rodrigo Maia, eu faria a mesma defesa de argumentação. Olha, juridicamente pertinente, mas é desnecessário. Porque o que interessa à sociedade é o quê? É o esclarecimento. Isso pode ser feito por escrito, pode ser feito num segundo momento e não requer, vamos dizer assim, a visita do presidente, né, o depoimento presencial do presidente.
Requer sim, Caio, porque há uma diferença muito grande entre a oralidade, que é o princípio, que é a regra do processo penal, de uma petição escrita. É muito claro quando a gente fala de mídias diferentes. É muito diferente assistir um debate entre eu e você do que ler uma coluna escrita por mim e uma coluna escrita por você. Isso é óbvio. Existem detalhes na oralidade que nunca serão passados no papel, que nunca serão passados da forma escrita. E nesse caso, o que foi feito pelo ministro, ele deu um passo além, e a parte mais importante dessa decisão, de fato, não é se o presidente precisa prestar o depoimento oral ou não. A parte mais importante foi dele franquear a possibilidade dos coacusados, dos co-investigados, de participarem dessa instrução. Porque nesse caso, Caio, embora o ministro Sérgio Moro, muito habilmente, porque ele sabe muito bem o que fez, ele chegou no depoimento e ele disse da seguinte forma: eu não estou fazendo acusações, eu estou trazendo fatos. Um argumento meramente retórico, porque ele também está sendo acusado de denunciação caluniosa. Então a gente tem um inquérito que a gente tem a seguinte situação: esse inquérito ele não pode acabar de uma maneira de simples arquivamento. Porque ou os fatos que o ministro Sérgio Moro trouxeram são verdadeiros, ele chame isso de acusação ou não, ele usa um instrumento retórico, não, eu só trouxe os fatos, quem vai fazer a acusação é o Ministério Público quem acusa, eu só trago os fatos. Se os fatos que ele trouxe são verdadeiros, é necessário que tenha uma denúncia, é necessário que tenha uma proposição de ação penal. Pelo contrário, se esses fatos não forem verdadeiros, se não se conseguir provar que esses fatos que ele imputou ao vivo, em rede nacional, ainda no exercício do cargo de ministro da Justiça, ele cometeu um crime também. Ele cometeu um crime de denunciação caluniosa. E para além dessas insinuações que foram feitas pelo ministro Sérgio Moro, na própria defesa oral que o presidente da República fez, ele revelou fatos gravíssimos. Ele revelou que ele determinou que medidas de diligência fossem determinadas no inquérito da vereadora Marielle Franco. E ainda disse que olhou os depoimentos de um inquérito sigiloso. Ele declarou isso ao vivo. Aquele dia, aquela sexta-feira, Caio, foi um show de horror para a República que eu espero que nunca mais se repita, mas que traz fatos gravíssimos que precisam ser apurados e que não há nenhuma chance desse inquérito acabar no mero arquivamento. Algum dos lados está falando a verdade, algum dos lados vai responder por isso. Não existe uma grande oposição entre o que um lado fala e o outro fala. Não existe. Até por isso, né, que o ministro Sérgio Moro, quando teve a oportunidade de fazer o seu depoimento à Polícia Federal, ele foi muito claro: nossa, eu não imputei nenhum crime ao presidente da República. E a prova mais eloquente do que eu estou falando é a realidade dos fatos, é o vídeo da reunião ministerial que todos nós assistimos. E, de novo, não tem nenhum crime incontroverso ali diante de nós, né? E, de novo, tanto os fatos relatados, vamos supor que o ex-ministro Sérgio Moro esteja corretíssimo aí no seu relato. Ora, o próprio PGR, quando pede, né, a abertura de inquérito com base nessas declarações, ele fala de ilícitos em tese. Ou seja, ele já não dá uma interpretação de ilegalidade àquilo que foi descrito pelo ministro Sérgio Moro. Ele faz isso, por isso que eu falei, de forma extremamente transparente, quase como para dar uma resposta, uma devida resposta à sociedade. É uma interpretação muito elástica. Dependendo da forma como aquilo for ampliado, a forma como aquilo for corroborado por documentação, sim, pode configurar ilícito. Já falei aqui várias vezes, se for comprovada interferência indevida do presidente da República em investigação policial, eu vou ser o primeiro a criticar. O primeiro a falar que esse é um ato antijurídico. Só que não, o que a gente está vendo é simplesmente interferência prevista na Constituição, da prerrogativa da presidência da República, na indicação de cargos. É disso que se trata aqui. Agora, só voltando, fazendo um contraponto à sua fala inicial, né, do tão elogiado decano, a comparação com a República de Weimar, ou seja, que antecede a ascensão do Terceiro Reich nazista, é um desatino, né, que ele corroborou. Ele disse: não, realmente é a minha mensagem. Eu vou ler o trecho inicial da mensagem do ministro Celso de Mello. Guardadas as devidas proporções, o ovo da serpente, à semelhança do que ocorreu na República de Weimar,
parece estar prestes a eclodir no Brasil. E o ovo da serpente faz referência, você sabe muito bem, você gosta de literatura como eu, faz referência à tragédia de Júlio César, quando Brutus fala da necessidade de exterminar Júlio César antes que ele se torne um tirano. Né? Olha só como é esse texto. Um ovo de serpente que, eclodindo como a sua espécie, cresceria malevolamente pelo que urge matar na casca. Ou seja, antes que o presidente Bolsonaro, né, nesse delírio de fascismo imaginário, incorra em arroubos autoritários ou em atos autoritários, vamos cuidar para que ele e seus apoiadores, que foram sim comparados pelo ministro decano a nazistas, não ganhem poder, não permaneçam no poder ou não tenham aí, vamos dizer assim, tranquilidade por o exercício da sua cidadania e dos seus direitos políticos. Então, não dá para relevar esse tipo de colocação. Isso daí, inclusive, é uma falácia argumentativa, né? O reductio ad Hitlerum, e é muito triste ver que o decano da corte tenha essa visão, né? Não apenas sobre o presidente da República, mas principalmente sobre os cidadãos que são seus apoiadores. Caio, continua com a palavra, por favor, porque os argumentos finais já começaram e você é o primeiro, por favor. Claro. Só então, já complementando o que eu estava falando, a fala do decano tem inclusive uma tonalidade golpista. Ele diz o seguinte, aspas, bolsonaristas desprezam a liberdade e odeiam a democracia. De onde ele tirou isso? Não é o senhor, doutor, que é tão avesso a generalizações? Vou repetir, bolsonaristas desprezam a liberdade e odeiam a democracia. Essa é a frase do decano do Supremo Tribunal Federal. E é uma frase que me faz, ao invés de lamentar a sua saída, comemorar a sua saída. E eu espero que o presidente Bolsonaro indique para o cargo, né, e que o Senado sabatine e aprove a nomeação, né, de um magistrado que esteja um pouquinho mais alinhado com os reais valores da sociedade brasileira, para equilibrar uma corte que está em completa dissociação, né, com a moralidade nacional, né, com a visão que as pessoas têm, né, do que é justiça. É verdade. Porque hoje em dia o que a gente vê é um Supremo Tribunal Federal que colocou a justiça a serviço do processo, quando na verdade a gente sabe que é o processo que deve estar a serviço da justiça. E esse caso, mais uma vez, dentro desses inquéritos, assim como tantas outras medidas do Supremo Tribunal Federal, em destaque aqui o inconstitucional inquérito das fake news, é mais um motivo pelo qual essa composição do STF vai entrar para a história como a pior delas. Uau! Seus argumentos finais, Bruno, por favor, 1 minuto e meio. Analisa, eu não costumo aqui fazer defesas de pessoas que acabam sendo agredidas, mas o ministro Celso de Mello teve crimes imputados na fala do Caio. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Crimes contra a segurança nacional, chamado de golpista, de que quis dar um golpe de Estado numa interpretação de uma fala dele que é simplesmente impossível de dar. Quando ele usa a expressão ovo da serpente, Caio, tenha respeito ao que eu tô falando. Eu não dou risada quando você tá falando. Não fala um absurdo desse. Fala muitos absurdos. Fala impropérios, que eu ouço. Tá me acusando de cometer crime, doutor. Caio e Bruno, por gentileza. Ele está falando, Caio, respeite. Ele respeitou você. Por favor, Bruno, complete. Obrigado, Mona Lisa. Mas nesse caso eu vou ter que abrir uma exceção. Eu vou ter que abrir uma exceção porque foram falas pegas, falas privadas, falas dele tiradas de contexto, interpretadas à luz de Júlio César, interpretadas através de uma surreal redução shakespeariana para dizer que o ministro do Supremo Tribunal Federal estava militando por um golpe de Estado contra o presidente da República, contra um golpe de Estado, que o presidente da República deveria ser esmagado. É isso que se extrai dessa fala? É claro. Isso é uma fala que não pode ser simplesmente admitida, Caio. Isso é uma fala que ela chega às barras da ilegalidade.
E eu sempre disse que o limite da liberdade de expressão é a ilegalidade. Nós não podemos admitir que uma pessoa tão honrada, que o decano do ministro do Supremo Tribunal Federal, seja devastado assim. Eu não posso admitir que isso aconteça. Eu não posso admitir que a minha fala seja taxada de absurda e que ainda se dê risada dela, porque nós estamos defendendo as instituições e nós estamos defendendo a lei. Não adianta a gente chegar aqui com muitos lugares comuns, o processo deve servir à justiça e não a justiça servir ao processo, que é uma grande falácia, que é uma grande besteira. Basta abrir qualquer manual de processo penal, você vai entender isso. E querer devastar uma corte honrada. Que eu discordo, que eu já tive muitas liminares indeferidas pelo ministro Celso de Mello e todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu já perdi causas no Supremo Tribunal Federal e nem por isso eu acho que o trabalho deles é um trabalho que não honra a República. Nós precisamos ter, acima de tudo, respeito com o Supremo Tribunal Federal e principalmente com o seu decano, o ministro Celso de Mello. Calha essa porra! Ai! Acabou o tempo, debatedores. Obrigada, Bruno. Bom fim de semana. Caio, Obrigado, bom Manaís. fim de semana também. Até segunda-feira.